Salve Nação Santista, sou o Felipe Hipólito. Estamos começando mais um episódio do Podcast do Peixão, um programa que, como você sabe, é feito de santistas para santista. Hoje a gente vai falar muito dessa polêmica redução salarial aí, que o Santos anunciou para todos os funcionários na última terça-feira, dia 12. Vamos falar também do uniforme novo, né? Mas vamos focar bastante também nessa questão da redução salarial. Comigo sempre aqui o Longo e o Matheus. Fala, Longo. Fala, Felipe. Fala, Matheus, Nação Santista. É um prazer sempre imenso. E tá com a Nação e com esse trio aqui, que só não é melhor que o trio de ataque do Santos em 2010. Fala aí, Matheus. Fala, Felipe. Fala, Longo. Esse trio de ataque, eu acho que tá mais pra aquele ataque que teve em 2013, no José, Neilton. Depois Santos teve Thiago Ribeiro, né? Mas falando sério, vai ser um prazer mais uma vez fazer o programa com vocês. E não tá tendo futebol, mas notícia não para, né? Hoje o bicho vai pegar no programa. É como falam, o Santista não tem sossego nem na quarentena. O pessoal brinca, não tem um dia de paz, né? Nem quando o Santos não joga. Não joga. Bom, a gente separou aqui um panorama mais ou menos do que aconteceu. O Santista viu em várias notícias aí as matérias, né? Sobre essa redução. Como que isso funcionou? O Santos teve um acordo verbal, né? Com os jogadores em março para reduzir em 30% os salários da CLT, que são aqueles da carteira de trabalho, né? Não contando os direitos de imagem. Isso foi até divulgado pelo Everson numa entrevista, tá? Isso foi verbal. Mas aí, depois desse acordo, lá no mês de março, para surpresa geral, na última terça-feira, dia 12 de maio, o Santos soltou um comunicado via e-mail para todos os funcionários, anunciando uma redução aí de 70%, na verdade são até 70%, né, salários de carteira de trabalho, CLT, que é diferente dos direitos de imagem, que boa parte do elenco também recebe, né? Isso para todos os funcionários que recebem mais de R$ 6.101,06. Isso entre os meses de abril e junho. Então, o grosso aí do que o Santos vai economizar, projeta economizar com isso, é nos salários dos jogadores. Desses 70%, 35% vão ser devolvidos até o término do contrato. Na verdade, o Pérez disse na entrevista para o Gabriel dos Santos, do Globoesporte.com, que ele citou, vamos devolver na rescisão, né, isso que ele citou, mas pode ser negociado para devolver antes, logo após aí essa situação da pandemia, mas a priori seria aí devolver no final do vínculo com o Santos, seja com uma rescisão ou com um término de contrato, né? O Santos anunciou que fez isso em acordo com dois sindicatos, Sindisport e o Sindifesp. É bom lembrar que nenhum dos dois são são sindicatos exclusivos específicos de jogadores de futebol, né? O Santos tem aí o sindicato, os jogadores têm o sindicato dos atletas profissionais do estado de São Paulo. Esse sim seria o sindicato para que o Santos fizesse um acordo específico de atletas, mas o Santos não fez acordo com esse sindicato. Inclusive houve uma nota dessa entidade, o Sindicato dos Atletas aqui de São Paulo, que inclusive o Sanches compartilhou essa nota um dia depois. Bom, nessa matéria do Gabriel dos Santos, mais uma parte desse panorama, uma matéria de dia 14 de maio, ele cita uns depoimentos ali de especialistas, traz declarações de especialistas, inclusive de direito esportivo, dando conta de que a redução ela foi ilegal e antijurídica, né? Eu conversei com um advogado também, ele me disse que até se houver ações, aí é que tá, né? Uma outra avaliação. Se houver ações em relação a isso, o Santos tem boas chances de ganhar essas ações por conta dessa situação atípica da pandemia. O Santos justificou que fez essa redução de 70% para devolver 35% depois do salário de carteira de trabalho, né? Pensando em manter empregos, né? É bom lembrar que o Santos não demitiu ninguém e o Santos também tem um compromisso de manter, o Santos não vai poder demitir ninguém que teve esses vencimentos reduzidos depois pelo dobro do período de redução, então seriam por mais 6 meses após a redução, né? Há uma informação também do site Bola VIP, é uma informação recente, uma notícia recente aí, de que o Gesualdo entrou nesse circuito, está conversando com os jogadores para tentar fazer as partes se entenderem. A gente sabe aí, o Marinho não deixou isso claro, o Marinho já voltou com a conta do Instagram, né? A conta do Instagram do Marinho é bem famosa. Mas ele suspendeu o Instagram
coincidentemente no dia em que o Santos anunciou essa redução, que a princípio é de 70%, mas depois o Santos vai devolver os 35%. Mas hoje, no bolso dos atletas, são 70% a menos dos atletas que recebem, claro, né, mais do que os atletas profissionais. A gente sabe, hoje, né, estão sentindo isso no bolso do salário de carteira, mas depois vai haver essa devolução. Bom, começar com o Longo, então. Longo, o que você pensa de toda essa situação? A gente sabe que foi algo aí unilateral, não houve esse acordo com os jogadores em si, né? E o Santos anunciou essa redução aí. O que você pensa disso? Você acha que foi bem conduzida a situação? Então, a questão é assim, o Pérez, eu não vejo o Pérez como uma figura má. Eu não vejo o Pérez como uma figura, por exemplo, corrupta. Eu posso queimar a língua mais para frente, posso estar totalmente enganado. Eu vejo o Pérez, ele tentando fazer as coisas com a melhor das intenções. Só que ele é muito mau administrador. Ele, meu Deus do céu, ele tenta fazer a coisa certa, mas ele sempre parece que erra em algum ponto. Essa redução dos salários é necessária. O time não está tendo arrecadação. Aí a arrecadação vem de jogos, TV não pagou, porque não está tendo jogo, o Santos está sem patrocínio master, então as arrecadações caíram bruscamente. E daí você pega isso daí num contexto em que o mundo inteiro está sofrendo com reduções salariais, perda de empregos. A gente não pode achar, os jogadores, principalmente os jogadores, que o futebol é uma ilha que está excluído de tudo que a sociedade está vivendo. Não é assim. O Real Madrid, que é um dos clubes que mais fatura no mundo, teve uma redução de 10% dos salários e já está negociando para a próxima temporada uma redução de 30%. O Barcelona, se eu não estou enganado, reduziu 70% dos jogadores. Os jogadores do Santos não podem achar que eles não vão sofrer com isso. O grande aspecto que pegou foi a conversa terem sido acordado dos 30%, e aí chega na prática, tem um desconto de até 70%. E aí falha na comunicação entre diretoria e jogadores. Aí cria todo um desgaste que já vinha acontecendo com o Lucas Veríssimo, que cobrou a renovação. Os jogadores e o Pérez parecem não falar a mesma língua. Essa que é a grande questão. Ao mesmo tempo, jogadores de futebol dos times grandes, pelo menos no caso do Santos aqui, eles são privilegiados. Pô, mesmo com uma redução de 70%, ainda é um salário que muito gerente, muito CEO de multinacional às vezes não ganha. Sabe? Você não pode achar que você vive no universo paralelo. Então eu acho que teve erros das duas partes. Teve o erro do Pérez na condução, mas também tem... Eu acho que os jogadores não podem reclamar tanto dessa questão da redução. E aí, Matheus, qual é a sua avaliação? Primeira coisa é que você falou do Marinho. O Marinho desativou o Instagram dele semana passada porque ele fez um post criticando o Pérez. Ele repercutiu muito, né? Muita gente deve ter criticado ele. Ele acabou desativando a conta e reativou hoje, se não me engano. Ele reativou agora de tarde, segunda-feira. Na verdade ele citou que tinha ficado bolado, mas ele foi específico em relação ao Pérez, então? Foi uma indireta. Eu não lembro o que ele falou exatamente, mas foi uma indireta pro Pérez. Foi uma crítica indireta pro Pérez. E daí ele acabou apagando o post e depois desativou o Instagram. Eu vou falar que eu já falei outras vezes. Pérez pode ser péssimo presidente, mas jogador de futebol do Santos não pode criticar o presidente. O presidente é a figura máxima do clube. O presidente é que indiretamente paga as contas, que paga o salário do Marinho. Então, indiretamente, quem paga o salário do Marinho é o Pérez. Tudo bem, não é do bolso do Pérez o dinheiro que paga o salário do Marinho. Mas o Pérez é o presidente que faz o pagamento. Então, o Marinho, ou qualquer outro, o Lucas Veríssimo, ou qualquer outro jogador, não pode criticar diretamente o Pérez. Se tem algum problema com o Pérez, tem que falar no vestiário, conversar não publicamente, tem que conversar separadamente, tem que fazer recadinho no Instagram, por mídia social. Depois você falou que o Santos, que compartilhou aquela nota de repúdio do Sindicato de Atletas de São Paulo, e não foi só o Santos, foi quase todos os jogadores. Eu dei uma olhada no Instagram, quase todos os jogadores compartilharam
a nota de repúdio do Sindicato de Atletas. Vai me desculpar Carlos Sanches, Luiz Felipe, Pará e companhia, não é compartilhando notinha de repúdio do Sindicato de Atletas para resolver a situação. Isso foi ridículo. Isso não é papel de líder. Vocês querem resolver a situação, se junte com o Pérez, com o William Thomas, com a diretoria dos Santos e resolve essa situação. Se vocês estão descontentes, que acham que 70% foi uma redução muito grande, vocês têm que resolver internamente, sentar numa sala todos juntos e resolver essa situação. Com a pandemia, talvez conversar por WhatsApp, por e-mail, não sei, mas resolver essa situação internamente. Não adianta nada ficar fazendo um mandar recado para o outro, que não vai resolver a situação e vai piorar a imagem do clube. Mas falando especificamente da redução de 70%, o grande erro para mim foi o Pérez concordou com 30% e depois acabou mudando de ideia para 70%. Talvez o financeiro do Santos avisou que o Santos não ia ter condições, avisou para o Pérez que o Santos não ia ter condições de pagar 70%, e daí eu li bastante mídias, li jornais, setoristas, conversei com pessoas e tal, e o Santos tentou conversar para diminuir para 70%. Não foi que o Santos deu aquele comunicado por e-mail e avisou que ia tirar 70%. O Santos tentou conversar com os jogadores para diminuir para 70%. A ideia inicial era reduzir em 70%. Depois os jogadores não aceitaram e acabaram fechando em 30%. Sim, mas depois o Santos tentou conversar de novo para 70% e os jogadores não aceitaram. Daí o Santos, como já tinha passado a data de pagamento, o Santos optou por pagar 30% mesmo a contragosto dos jogadores. Então acho que o grande erro foi do Pérez em ter aceitado mais ou menos esse 30% só de desconto, mas também os jogadores têm um lado que eles erraram também, como disse o Longo, porque eles têm que entender a situação do clube e tentar resolver internamente. Por mais que eles estão insatisfeitos, eles têm que resolver a situação internamente, porque um ficar criticando o outro publicamente, no Instagram, por Twitter, não vai resolver essa situação. Esse é um ponto importante que o Matheus tocou. Hierarquia, acima de tudo. O presidente é o máximo, a autoridade máxima dentro de um clube de futebol. E os jogadores estão inferiores a ele. Eles estão inferiores ao técnico, que está inferior ao presidente, em uma hierarquia simples ali. Então tem que respeitar. Eu acho que esse ponto da hierarquia realmente não é de hoje que a gente vê isso, né? Manifestações públicas contra o presidente. É claro que isso é errado, né? Inclusive eu critiquei aquela situação do Veríssimo de reclamar de salário naquela entrevista, mas também eu vejo como um reflexo aí de uma falta, de repente, de habilidade ali, de gestão para criar essa cultura de resolver as coisas internamente. Eu às vezes tenho a impressão, o Santos inclusive fez uma nota depois esclarecendo essa situação, né? Anunciou que as negociações não pararam, né? O Santos continua negociando, pode ser que reveja isso, né? A gente sabe que se o Santos mantiver pelos 3 meses mesmo, pode dar margem para as ações, mas há uma possibilidade boa de que o Santos vença parte das ações, mas a questão é vestiário, né? Tanto que o Gesualdo teve que entrar no circuito, porque, pelo visto, a questão de vestiário aí já ficou um pouquinho abalada por conta dessa redução. Eu acho que a forma como foi conduzido isso, eu não sei se o Pérez participou de todas as reuniões com jogadores ou não, mas eu tenho a impressão, às vezes, né, por tudo que sai em relação à gestão, que o Pérez tem um certo receio ali de tratar, de conversar diretamente com os jogadores, e você acertar 30% verbalmente e depois, na hora de fazer, né, na hora de fazer a redução em si, esse valor ser maior, eu acho que isso não foi adequado. A redução em si, eu acho que é o que o Longo bem disse, nós estamos num momento crítico, né? O Santos, ele não nada em dinheiro, a gente sabe disso, fez até um podcast sobre isso, né? Da situação do Santos ainda ser complicada financeiramente, contar muito com venda de jogadores. Não deveria ser assim, a gente sabe que o Santos tem uma camisa que a situação deveria ser bem melhor, mas é a situação que se apresenta hoje. Então, não tem como a gente imaginar o Santos sem reduzir salário, o Santos pagando tudo integral, sendo que as receitas estão caindo, o dinheiro da TV não vem entrando, então, bilheteria também não vem entrando, enfim. Agora, a forma de fazer isso que eu acho que não foi a correta. Ou deveria ter havido, né, esse acordo mesmo, ter insistido nisso,
né? Não sei se o Pérez tem de fato esse receio, mas me passa essa impressão de que ele tem esse receio de conversar ali diretamente com os jogadores, de praticar isso. Eu sei que agora isso está um pouco dificultado, porque tem que ser tudo à distância, mas tem várias ferramentas aí, né? A gente sabe, até para a gente gravar o nosso podcast, a gente sabe que há muitas ferramentas que podem ser usadas, né? Então, o Santos, o Pérez, na minha opinião, ele peca nesse ponto. E assim, o próprio sindicato, o presidente do sindicato, ele disse isso na entrevista para o Gabriel dos Santos, que se fosse um acordo feito assinado por jogadores e pelo empregador, o sindicato não poderia, né, interferir. Mas não houve nada assinado. Então, houve aquele acordo verbal de 30%, depois a redução foi essa redução maior, por mais que depois seja devolvida esses 35%. Quem teve a redução de 70% vai ter os 35% depois devolvidos, né? Oi. Você falou de entrar na justiça, que o Santos tem uma boa possibilidade de ganhar na justiça, mas é igual aconteceu com o Zeca. O Zeca não conseguiu ganhar do Santos, mas ficou sem clima para jogar. Então, se o Soteldo da vida, Sim, Lucas Veríssimo, entra na justiça, ele pode até perder, mas vai ficar sem clima, o Santos vai ficar com o produto desvalorizado, vai ter que fazer negócio por um valor muito menor do que faria se ele tivesse de uma boa com o Santos. os jogadores ficam desmotivados muitas vezes, né? Não conseguem mais produzir, enfim. Na ocasião do Zeca ainda foi bom pro Santos, né? Acabou dando certo no final. Que daí veio o Sacha. Exatamente. Mas o Zeca se desvalorizou ainda mais. Com certeza. Agora, essa situação, assim, eu acho que isso poderia ter sido evitado, ou mesmo um acordo do Pérez com o próprio sindicato dos atletas mesmo, né? Se houvesse esse acordo com eles ali, o sindicato iria, claro, consultar os jogadores, e, enfim, de alguma maneira poderia ter sido feito de uma outra forma. Se os próprios jogadores aceitassem isso, né? Essa questão, ficar mais claro, olha, vamos devolver 35%, desses 70% depois e tudo mais, com certeza não geraria todo esse clima aí que gerou. Concordo com o Matheus que redes sociais não são o espaço aí para resolver esse tipo de coisa, tem que haver esse diálogo interno, mas eu confesso também que eu não sei se o Pérez é tão acessível assim para os jogadores. Eu tenho minhas dúvidas, se ele realmente é acessível, se ele realmente atende todo mundo. Então é complicado. Claro que não deve ser feito via redes sociais, mas talvez o Pérez contribua também para isso. Fala, Longo. Então, me parece que não. Mas assim, é mais uma sensação impressão, né? Uma impressão que ele dá. Porque quantas vezes também já saíram notícias de clubes que fazem propostas por jogadores e o Pérez simplesmente não responde. Ignora e vai tocando. Então, até que ponto que tem essa acessibilidade dos jogadores? Às vezes parece que o William Thomas acaba dialogando mais ali com os jogadores do que o próprio presidente, né? E também, sim, uma vez que foi tomada essa decisão, fez falta também um vídeo, de repente, do próprio Pérez para os sócios, sabe? Olha, fizemos isso, por causa disso, né? A gente sabe que 80% dos funcionários não tiveram nenhuma redução, né, do salário. Essa é uma informação que também veio na matéria do Gabriel dos Santos do Globoesporte.com. Agora, fez falta, porque às vezes é aquela coisa muito, né, existe a nota ali e tudo, mas muitas vezes é importante você ver também a figura do presidente ali, falando, explicando isso, e os sócios sentem falta disso, sentem muita falta disso. Disso o presidente não tenha dúvida. O ponto, Felipe, Longo, eu entendo que a revolta dos jogadores de uma parte, né, que a redução foi uma imposição e eles não concordaram, até porque tinha um acordo verbal de 30%, mas de forma geral, eu concordo com a redução de 70%, porque o Santos não está tendo bilheteria, de TV, não está tendo receita, os jogadores não estão trabalhando, os jogadores estão em casa, estão mantendo forma física, eles não estão trabalhando, nem participaram ontem da apresentação dos novos uniformes do Santos, então eles não estão trabalhando, então é justo que tenha um corte de salário, e 70% para quem ganha 500, 400, 300 mil, não é uma grande diferença, até porque eles têm o direito de imagem que não foi reduzido, essa redução é de carteira, e o lado positivo é que perdeu o emprego, né? Os funcionários que ganham menos ficaram com seus empregos mantidos,
E se você comparar com outros times, como o Flamengo e outros times, eles demitiram muita gente, né? O Flamengo demitiu mais de 60 funcionários e o Santos não demitiu ninguém. Então esse é o lado positivo, na minha opinião. Agora, um outro ponto que acabou, eu acho que, até para fechar da minha parte, né? É que, assim, esse tipo de notícia, por conta da forma como foi conduzido, né? Na minha opinião, sem o diálogo adequado com os atletas, acaba gerando uma notícia negativa. A gente sabe, por N fatores, que daria para fazer um episódio, mais um episódio só sobre isso, o pouco espaço que o Santos tem na mídia, né? Muito abaixo do que ele merece. E aí você gera uma notícia negativa, né? Às vezes o santista tá lá, quer ver um programa de debate lá, esportivo, 2 minutos falando sobre o Santos, 2 minutos falando sobre o problema. Ou seja, você gerou mais uma notícia negativa, né? Que tem uma repercussão, porque a notícia, essa notícia ela acaba sendo dada mesmo, e porque tem uma relevância jornalística, na minha opinião mesmo, isso é fato. Agora, muitas vezes você já tem um pouco espaço, nesse pouco espaço vem uma notícia dessa, que acaba sendo meio que uma bomba, até pela reação dos atletas. Isso acaba sendo falado, e o Santos, naquele pouco espaço que ele tem nos programas, muitas vezes o santista ainda tem que ver notícia negativa ali, e não tem nenhum outro debate que poderia ser bem mais positivo, falando de outros assuntos, né, que poderiam envolver o Santos também. Mesmo que muitos não entrem em acordo sobre se preferem o manto sagrado branco, que fez o Brasil sorrir e muito gringo chorar, ou a camisa listrada, pesada e ousada como as pedaladas, o que a gente carrega no peito é o que nos une. O Santos é o elemento que junta tanta gente diferente e faz com que a gente seja o time dos meninos, das sereias, dos reis e da rainha. Vamos falar um pouquinho sobre o novo manto, né? O novo uniforme que o Santos apresentou aí no último domingo, dia 17 de maio, né? O Santos apresentou, né, um novo uniforme, camisa 1 e 2, a branca e a listrada. Alguns detalhes chamaram a atenção, né? Na camisa branca, por exemplo, há uns losangos ali, uns mais claros, outros mais escuros, um pouco inclinados. A listrada é um pouco mais clean. Há uma listra azul no uniforme 1 e 2, que dividiu já opiniões, né? Que é um detalhe azul ali. Há o detalhe azul também no contorno dos números. E também a gola V tem ali um detalhezinho em preto. Também foram apresentadas as camisas de goleiro, né? Uma delas é um azul, não é nem muito claro nem muito escuro, e a outra é uma camisa preta de goleiro, né? Com detalhes aí em laranja e cinza. Também dividiu muito as opiniões. Bom, e participaram aí dessa apresentação várias personalidades, né? A Taizinha, jogadora do futebol feminino do Santos atual, o Renato, o Giovani, 2 ídolos aí da Nação Santista, o Ed Rock e também a Paty de Jesus, que inclusive gravaram um vídeo, que a gente usou um trechinho aí para abrir essa parte aqui do podcast, e também o MC WM. Então teve aí participação de várias pessoas nessa live, na qual o Santos apresentou aí os novos mantos. Queria saber de vocês, o que vocês acharam, o que vocês pensam nessa parceria com a Umbro também, se deve ser mantida, porque no ano que vem o Santos vai poder rever isso, né? O que vocês pensaram desse uniforme? Quero que vocês deem os pitacos de vocês aí sobre o uniforme. Qual a camisa que vocês gostaram mais? Vou começar com o Matheus agora. Vai lá, Matheus. Então, eu sou fã número 1 de camisa branca. Eu acho a camisa branca do Santos lindíssima. Uma das camisas mais bonitas do futebol mundial. Então, eu sempre prefiro a camisa branca. Quando eu vou comprar uma camisa do Santos, eu sempre pego a branca. Mas a listrada também ficou bonita. Eu achei as duas camisas muito bonitas. Sem frescura, né? Sem inventar, que a gente viu já umas camisas do Santos. Eles colocavam os detalhezinhos, ficava feio, um negocinho rosa, um negocinho de outra cor. E essa não, essa foi uma camisa simples, mas uma camisa com o DNA do Santos, né, com a tradição do Santos, tanto a branca quanto a listrada, então eu achei as duas muito bonitas. E a Umbro sempre faz camisas lindíssimas do Santos, né, eu lembro da de 2002, que era muito bonita. A do 2011, que a Umbro também estava no Santos, se não me engano, do tri da Libertadores. Então a Umbro sempre dá sorte pro Santos e sempre faz camisas lindíssimas, então eu gostei bastante. E aí, Long, o que você pensou aí? Teve alguma que você falou, essa é minha preferida, ou gostou de todas igualmente aí? Pra você deixar a camisa do Santos feia, você precisa fazer muita besteira. Convenhamos. Igual a capa fez? Eu, particularmente, como o Matheus falou, eu também prefiro a branca. Eu gosto da branca, acho que remete à tradição. Achei legal, mas
Achei legal a questão da faixinha azul, porque o azul ele ainda combina com preto, com branco, ali são tonalidades próximas. E o primeiro time, aquele Concórdia lá, o Concórdia Futebol Clube, da tradição do Santos lá atrás, ele tinha o azul, né? O primeiro Exato, os primeiros escudos do Santos eram azuis. Exato. Então, é questão de tradição, questão histórica. Então, para mim, a Umbro acertou em cheio. Mandou muito bem nas camisas. Eu acho que camisa de futebol tem que ser assim. Uniforme 1 e uniforme 2 você não pode inventar de jeito nenhum. Aí o uniforme 3 é liberado. Você quer fazer alguma besteira, você faz. Igual aquela amarela. Mas o 1 e o 2 você não pode mexer. E é exatamente isso que eu vi nas camisas lançadas do Santos. Tradição e respeitando a história do time. Até esqueci de comentar, mas o nosso ouvinte pode ver também. A gente vai deixar o link aí também do Instagram aí também para o pessoal conferir, né? O Instagram do Santos. Tem lá para ele poder conferir os detalhes. Tem que visualizar mesmo para poder ter uma opinião também, né? Eu gostei da camisa branca. Acho que a camisa branca do Santos é, para mim, a mais linda do futebol, né? E a mais pesada também. Realmente eu acho que é muito linda, assim. É realmente camisa do Pelé, né? Não tem como. E por tudo que a gente sabe de história que o Santos tem. Mas eu confesso que eu gostei mais vou dividir um pouquinho de vocês. Gostei mais da listrada. Nesse modelo que foi feito. Eu achei que a branca, aqueles detalhezinhos ali, os losangos, confesso que eu não gostei muito. Achei a listrada um pouco mais simples, um pouco mais clean ali. Apesar de camisa branca do Santos ser incrível, né? A listrada me remete muito a 2002. Aquelas pedaladas ali. E a branca, Libertadores, né? E vários momentos aí que o Santos teve com essa camisa que é histórica mesmo. Eu confesso também que essa preta com detalhe laranja e detalhe cinza também, achei um pouquinho esquisita, sinceramente. Não gostei muito. Gostei mais da azul de goleiro, que é um azul que lembra assim azul do mar mesmo, né? Gostei mais da azul. Agora, para dar uma cornetadinha básica aqui, eu acho que a Umbro, ela precisaria repensar um pouco, né? Nesse momento, o Santos, acho que pecou um pouquinho nisso, o marketing do Santos, na questão dos valores, né? Porque eu tava vendo os valores lá na Santos Store, a feminina tá R$249, né? A 1 e 2, e que são as disponíveis lá, né? E a masculina, R$259, né? Eu acho que nesse momento todo mundo, a gente está falando muito disso aqui, né? No momento de crise econômica, tem muita gente que perdeu emprego, tem gente aí que teve redução no salário, né? Então, assim, deveria haver ou um modelo mais simples só para venda. Olha, tem esse modelo aqui que é o de jogo mesmo, que é esse valor cheio, e um modelo um pouco mais simples, com material um pouco, sem tantos detalhes, não sei como que a Umbro poderia fazer, um modelo mais simplificado, um pouco mais barato, na faixa de 180, 190, 200, ou até um pouco menos, ou a própria camisa mesmo, a camisa de jogo mesmo, ser um pouco mais simples também, eu não sei, de alguma maneira deixar isso mais acessível, né, porque fica um pouco salgado, né? O torcedor quer comprar, às vezes, ali, material, quer comprar material porque sabe, né, que é material oficial, que vai ajudar o clube, mas o valor, às vezes, não ajuda, né, ainda mais nesse momento que a gente vive hoje. Muitas vezes o cara vai optar ali por comprar, não, eu preciso comprar o essencial, né? E aí para ajudar o clube ele até pode comprar, mas um valor um pouco mais acessível. Agora me falha a memória qual clube foi, acho que foi o Fortaleza, se eu não estou enganado. Fortaleza fez um modelo mais barato, que custava R$70. Isso mesmo, para combater a pirataria. Excelente ideia. O que vocês tinham que fazer, na minha opinião, até para combater a pirataria, como o Longo falou, é fazer modelo. Então, um modelo com material mais refinado, que custa mais, R$250. Um modelo mais barato de 150, um outro modelo mais barato de R$70, R$80, porque daí você combate pirataria e vai vender muito mais. Eu acho que você venderia muito mais tendo esses modelos. E isso independentemente de a gente estar numa crise como a gente está agora, porque a crise da pandemia, a pandemia em si parece que está na metade, né? Agora, a crise econômica ela está só começando.
ela vai demorar um tempo ainda para o Brasil se recuperar, né? Tem toda a crise política também, né? Então, assim, mas eu acho que além desse momento que a gente poderia ter isso para esse momento específico, que nem vocês disseram, pode ter um modelo fixo, né? Independente de estar em crise ou não o país, para você combater pirataria, ter modelos fixos ali mais acessíveis, né? Um material pior do que R$250, claro. De R$250 vai ter um material muito melhor de camisa. Mas tem um material pior, mas com um valor menor, que daí você combate pirataria. Aumenta o volume de vendas, né? Isso. Porque você vai no camelô hoje, você paga R$50 uma camisa. A gente vive em um país tão desigual, né? Que poucas pessoas têm poder de compra. E como que você vai gastar R$250 numa camisa de time de futebol? A paixão acaba sendo de outras maneiras, porque comprar uma camisa não tem possibilidade. Ou o torcedor vai escolher, ou eu coloco comida dentro de casa, ou eu compro a camisa do meu time. Exato. Às vezes o dilema é esse, né? E aí vai escolher comprar o que é essencial, né? Um outro ponto que eu até gostaria que vocês fizessem um pitaco também em relação ao acordo com a Umbro. A Umbro, eu acho que realmente, como o Santos bem disse, né? Até quando renovou o contrato no ano passado, para esse ano, né? É um patrocinador histórico do Santos, né? Um fornecedor, histórico, e realmente são muitas e muitas camisas da Umbro, lindíssimas, né? A Umbro geralmente ela acerta a mão mesmo, ela faz bem as camisas, mas eu acho que no ano que vem o Santos tem que pensar também nisso, né? Algum fornecedor aí, uma outra marca também idônea, também bacana, né? E que pague certinho os valores, mas o Santos tem que pesar também essa questão financeira, de repente ter um acordo com um valor um pouco mais vantajoso, porque a gente vem falando muito, né, do Santos aumentar as receitas e tudo, e eu acho que o fornecedor de material esportivo também entra nisso, né? O Santos tem que pensar aí para o ano que vem, pode ser com a própria Umbro, claro, que faz muito bem os uniformes, mas pensar numa empresa séria, numa empresa bacana também, que faz bons uniformes, né? Não uma furada como foi aquele modelo que o Santos fez com a capa, que o modelo de negócio que o Santos fez foi muito ruim. Exatamente. Mas eu acho que tem que pensar isso com carinho no ano que vem para que o Santos possa, quem sabe, ter um fornecedor aí que também renda um valor. E, claro, pensar sempre na distribuição, né? Na distribuição, até nessa questão de criatividade também, colocar isso no papel. Olha, para fechar o contrato a gente quer ter modelos alternativos, mais baratos, porque isso tudo faz diferença e pode render um valor maior para o Santos, né? Eu lembro que vai nos jogos do Santos, do Belmiro, na Santos Store, ia na loja, né, comprar uma camisa do Santos e não tinha camisa do Santos. Nossa. Foi ano passado agora. Ia no jogo, vou comprar a camisa do Santos, cadê a camisa? Não tinha camisa do Santos. Um conhecido meu não achava para comprar o modelo da temporada de 2019, agora esses dias. A mãe dele fez aniversário essa semana e ele não achou o modelo atual para comprar. O modelo atual que eu digo dessa última temporada que passou, né? É difícil, são coisas que o Santos vai ter que pesar aí, né? Na próxima gestão, sendo do grupo da situação ou de outro grupo que entrar, né? Vai ter que pesar muito bem isso e avaliar, né? Porque realmente faz diferença, né? Outro ponto é que você falou de valores, né, da Umbro, né? É que o grande Modesto Roma negociou com a Umbro por um valor muito baixo. Eles assinaram contrato por um valor baixo, daí o Pérez renegociou, mas também por um valor, eu não lembro qual foi o valor que ele renegociou, mas ainda também era baixo. Então tem que ver se o Pérez não vai fazer um acordo também que seja ruim para o clube antes de chegar o novo presidente, se ele não foi reeleito, por exemplo. Porque tanto é que quando a gestão Pérez assumiu, a princípio eles informaram que não continuariam com a Umbro, queriam suspender aquele acordo, né? E aí depois houve uma renegociação e aí acabou fechando, um valor um pouquinho maior, mas ainda longe do que o Santos poderia ter, né? Na minha opinião, poderia ter um valor maior aí, bem maior com esse fornecedor esportivo. Mas acho que é uma negociação aí para ser feita com carinho mesmo. Bom, gente, acho que é isso, né? Longo, um recado final aí para a Nação Santista, nesse tempo aí que a gente não sabe quando que o Santos volta a treinar e jogar, mas manda um recado aí para os torcedores.
Agradecer a Nação Santista pelo apoio de sempre. Quem puder, fique em casa. A gente está vendo que essa questão da quarentena tá um pouco até banalizada aqui no nosso país, que você vê aglomerações em todos os lugares. E para que a gente possa ver também nossos Santos o mais rápido possível em campo de novo. Matheus, sua vez, reforça aí os canais de comunicação aí do podcast do Peixão, por favor. Fala, Nação Santista, acompanha a gente, o podcast do Peixão no Instagram, no Twitter, só pesquisar lá, podcast do Peixão, que a gente está colocando todo o nosso conteúdo no YouTube, então dá aquele like maroto nos nossos episódios, nesse episódio aqui que a gente está falando de redução de salariais, de novo uniforme dos Santos, e se inscreve no podcast do Peixão, no canal do podcast do Peixão, para a gente aí crescer cada vez mais. Bom, é isso aí, gente. Obrigado aí pela parceria de sempre, Matheus e Longo. Muito obrigado a você, ouvinte, né? A gente tem percebido aí que os nossos episódios, aos poucos, têm tido uma repercussão um pouco maior. Isso é bacana. A gente conta muito com o apoio de todos, sugestões, né? Críticas mesmo. Pode conectar à vontade. E a gente espera que vocês todos aí possam fazer sua parte mesmo. Fiquem em casa. Só saia se for muito necessário, indispensável. Vamos fazer um esforço aí coletivo para que a gente possa passar por isso o mais rápido possível. É isso, fiquem com Deus, até a próxima, um abraço.